Olá, boa noite. Começa agora o Ideias da Aldeia, o programa de entrevista do Sistema Público de Comunicação. E na edição de hoje, uma conversa sobre o dia a dia da nossa economia e das nossas finanças com o secretário de Estado de Fazenda, Orlando Sabino. Boa noite, secretário. Muito Boa bom noite. recebê-lo aqui. É um prazer muito grande estar aqui na TV Aldeia para falar com você e com o público do Acre inteiro. Secretário, vamos iniciar essa nossa conversa fazendo uma volta ao passado, que é sempre bom a gente ter uma referência para não esquecer as nossas conquistas. Eu queria que o senhor fizesse uma análise a respeito do nosso comportamento do ponto de vista fiscal, enquanto governo, para poder nós termos as nossas finanças saneadas hoje no estado do Acre. O que foi preciso fazer? É um bom começo. Em 1998, quando o governador assume em 99, nós tínhamos uma situação bastante complicada no Acre. Nós tínhamos uma situação das finanças totalmente deterioradas. Nós tínhamos, como o público do Acre sabe, todo o povo do Acre sabe, o funcionário público sem receber há 3 meses. Nós tínhamos fornecedores do Estado totalmente à mercê de receber as suas contas. Nós tínhamos um Estado totalmente incapacitado de fazer qualquer operação de crédito, qualquer financiamento para financiar o seu desenvolvimento. Nós tínhamos, o governador assumiu de cara uma situação lamentável para todo o Acre, que foi o fechamento do nosso banco. O Banco do Estado do Acre estava numa posição falimentar. Logo 6 meses ele teve que assinar o contrato de fechamento do banco com a União, endividando o Estado em mais de 120 milhões de reais. Cortou a própria carne. Cortou a própria carne. E você tinha, para você ter uma ideia, uma arrecadação de ICMS que dava em média uma arrecadação em mês de 4 milhões de reais. Então, uma situação bastante complicada. Quer dizer, essa arrecadação mês, não chegava a 10% do total da arrecadação do Estado. Então, esse quadro demonstrava claramente a necessidade de uma reorganização das finanças públicas. Era preciso o Estado criar mecanismos de equilibrar, de capacitar o Estado, de poder alavancar o seu desenvolvimento através de conquista de novos financiamentos, de novas operações de crédito, e mesmo sanear os compromissos internos com o funcionalismo público, com fornecedores, além de honrar uma dívida que já tinha sido honrada, e tudo isso tinha que ser cumprido. Então foi montada uma verdadeira operação de guerra, eu diria. O secretário Manso, naquele momento, sob o comando do governador, toda a equipe da Secretaria da Fazenda e a equipe do governo, no sentido de que o Estado voltasse a ter as condições necessárias para gerir a máquina pública, seja nos investimentos, seja na própria manutenção da estrutura de Estado. Onde foi que o governo teve que apertar? Na arrecadação de ICMS? Eu diria para você não apertar, mas cobrar aquilo que é de direito. Tá certo? E para isso criamos mecanismos novos, foi criada uma nova metodologia de cobrança de lançamento do imposto, um controle muito grande dos gastos, porque as finanças se comportam pela receita e pelos gastos. Houve uma preocupação muito grande, naquele momento, uma parcimônia muito grande por parte do Estado, no sentido de que pudesse realmente fazer um controle do gasto, e uma reengenharia nas finanças, principalmente na cobrança do ICMS. Isso possibilitou avanços significativos. Nesse período também, a Secretaria da Fazenda fez concurso, quer dizer, organizou a categoria do fisco, mais concursos, mais fiscais novos, que pudessem dar suporte a essa nova metodologia. Criou-se uma infraestrutura também interna capaz de criar mecanismo de informações, com um parque de informática totalmente reestruturado, que pudesse dar um suporte à atividade do fisco. E isso fez com que nós saíssemos, né, dessa situação crítica para uma situação razoável, que a cada dia foi melhorando. E hoje nós chegamos a uma situação que eu diria tranquila, em que as finanças, eu diria, estão totalmente saneadas e que nós estamos agora com capacidade de financiar o nosso próprio desenvolvimento. Muita gente critica o governo do Estado devido a esse grande número de obras públicas, argumentando de que o governo está se endividando. Qual é o erro nesse argumento? O erro é que, em lugar de estar criticando, devia estar elogiando, porque só se endivida o Estado que tem capacidade, tá certo? O governador hoje tem as finanças do Estado, o governo, o Acre tem uma das finanças mais organizadas, dos estados que tem a finança mais organizada. Isso é que lhe permite
ele fazer projetos, seja encaminhando projetos de financiamento ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o caso do BID, ao BNDES, uma agência. O Estado hoje, ele tem o privilégio de poder escolher a agência de financiamento que mais lhe satisfaz no sentido de um atendimento, de uma demanda, da elaboração de uma obra de infraestrutura capaz de dar suporte à nossa economia. Eu diria, então, que em lugar de estarem criticando, devia dar, poxa vida, que bom que o Acre agora tem a capacidade de pegar um financiamento, de honrar os seus compromissos, e todos esses financiamentos passam por uma avaliação criteriosa do Tesouro Nacional, de cumprimento de metas que são estabelecidas, e graças a Deus hoje nós estamos podendo fazer esses financiamentos, essas operações de crédito. Secretário, vamos mudar um pouco de assunto vamos falar agora em relação ao Fundo Previdenciário do Estado do Acre. Queria que o senhor explicasse o que aconteceu para que esse fundo fosse praticamente extinto e agora o governo do Estado do Acre renasce com esse fundo, o que foi preciso do ponto de vista financeiro, o que foi necessário do ponto de vista financeiro para nós reativarmos esse fundo e o que ele representa para o funcionalismo. Certo. Até, se não me falha a memória, finais de 98, o Acre tinha o seu fundo previdenciário, né? E esse fundo previdenciário foi extinto por obra do governo anterior. E a partir daí, o próprio Tesouro Estadual teve que bancar toda a conta da Previdência Estadual, ou seja, de pagamento dos inativos, dos pensionistas, que deveria ser honrado por esse fundo que tinha sido criado lá anos anteriores. Foi extinto o fundo, o Tesouro passou a assumir toda essa conta. Quando agora, ultimamente, houve uma reforma, uma emenda constitucional que obrigava os estados a criarem as suas previdências, tá certo? Quer dizer, o prazo era até o final do ano passado e nós tivemos que fazer isso, tá certo? Então, foi criado o Fundo Previdenciário. Neste mês, os aposentados e os pensionistas já vão receber, não mais pelo Tesouro, mas sim pelo Fundo Previdenciário. Esse Fundo Previdenciário a participação dos ativos que descontam agora para a Previdência vai para esse Fundo Previdenciário. Esse fundo vai ser um fundo que a médio prazo ele vai ser deficitário, quer dizer, o Tesouro ainda vai ter que botar de dinheiro em função daquilo que houve no passado, que extinguiram aquele fundo, que já era para ter um fundo tranquilo. Se nós tivéssemos mantido aquele fundo desde 98, hoje nós estaríamos com a condição tranquila. Mas, no entanto, agora o Tesouro Estadual ainda vai ter que repor recursos para que nós possamos pagar os nossos aposentados, os nossos pensionistas, com tranquilidade. Mas eu acho que já foi um avanço. Infelizmente, nós não podemos contar com aquele recurso que foram subtraídos lá. E não dá mais para resgatar. Não dá mais para resgatar. Mas o fato é que nós estamos agora construindo uma nova Previdência de bases sólidas e que vai agora dar uma tranquilidade para o funcionalismo, no sentido da sua aposentadoria, da sua tranquilidade no futuro. E os funcionários que estão prestes a se aposentar e não querem fazer uso dessa aposentadoria, o que é que o governo oferece para eles? Pois é, o governo também o governo encaminhou para a Assembleia e a Assembleia aprovou um mecanismo que possibilita aquele funcionário que está prestes a se aposentar, mas que opte por ficar no serviço público, um prêmio para que ele possa ficar mais algum tempo, até atingir a idade limite que a Constituição determina, 70 anos, né? Tem uma discussão para aumentar para 75, e até esse período, aquele funcionário que não tiver atingido essa idade, que queiram, que seja interesse dele e do serviço público, que ele permaneça no emprego, o Estado vai dar condições e um incentivo para que ele fique mais algum tempo, até completar essa idade, prestando seus serviços ao Estado. Secretário, o governo iniciou o ano dando uma boa nova ao funcionalismo, mais uma vez, em relação ao aumento salarial. Anunciando que o aumento seria de 12%, dividido em duas parcelas. Um primeiro aumento de 7% e outro aumento de 5% em janeiro de 2007. Por que não foram os 12% logo de início? Certo, olha, eu diria para você que é uma conquista, né? E aí a gente precisa resgatar o passado que nós tínhamos quando o governador assumiu o Estado em 99, que você não tinha praticamente, não tinha nem condição de dar aumento, tinha que pagar o atrasado, né? E o governador sempre, quando relembra aqueles momentos, ele diz, poxa vida,
quando ele foi discutir, chamou a equipe para discutir quanto é que a gente podia dar de aumento, ele disse, poxa vida, agora, no final do meu governo, no último ano do meu governo, eu estou podendo dar uma boa nova para os funcionários, no sentido de todo o esforço que nós fizemos esses anos todos, de economizar, de ser extremamente rigoroso nos gastos, para que pudesse, nesse final de ano, ele anunciar esse aumento. E é porque nós reajustamos a carreira de todos os funcionários do Estado, todas as categorias tiveram seus planos de cargos de salário, houve aumento de salário significativo, mas ele pôde dar essa boa nova neste ano. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal nos obriga a gastar no máximo 49%, isso para o executivo, com o pessoal 49% da nossa receita corrente líquida. Então, foi com base nesse parâmetro que o Estado fez todos os seus cálculos, seus estudos, no sentido de poder estabelecer o percentual de reajuste. Então, a equipe nós reunimos, fizemos as contas, fizemos uma reunião com o governador, vimos quanto é que nós tínhamos, foi preciso esperar que o ano terminasse, se apurasse os resultados do ano passado, para então se poder fazer esse estudo com rigor, muito rigor, porque nós não podemos ferir esse preceito da lei de responsabilidade fiscal, e nós vimos que fechamos o ano com uma certa tranquilidade, apesar de ter dados reajustes para várias categorias, mas vimos que era possível, fazendo-se uma previsão de receita até o final do ano, de assumirmos esse compromisso dos 12%. Não podemos dar os 12% de uma vez. Por conta da lei de responsabilidade fiscal. Por conta da lei de responsabilidade fiscal, que nós aí ultrapassaríamos esse limite. E a responsabilidade nossa é muito grande. E o governador não quer fazer, ele não quer entregar o Estado como ele recebeu. O Estado totalmente em condições de precárias, de nem pagar o funcionário público. Então, dentro de uma base segura, tá certo? Nós pudemos anunciar, o governador anunciou então o reajuste, 7% em março, mais 5% sobre a base de fevereiro, em janeiro do ano que vem, e ainda mais com a contratação de mais 3.015 funcionários, através de concurso público, tá certo? Que, na verdade, isso significa um crescimento, né, muito maior na folha de pessoal. Secretário, o senhor, nessa explicação, o senhor nos remeteu a esse estudo que a Secretaria de Fazenda fez para dar este aumento. O senhor falou que teve que ser feita uma rigorosa análise até o final desse ano, do ano passado, para que então pudesse ser feito esse anúncio do aumento, né? O governo do Estado foi muito criticado em função de convocar extraordinariamente a Assembleia para tratar, inclusive, desta matéria do aumento do funcionalismo, né? Mas foi porque o governo não tinha como ter essa base de dados anteriormente, é isso? Exatamente. Seria totalmente irresponsável se nós tivéssemos encaminhado uma mensagem para a Assembleia Legislativa propondo aumento de funcionalismo em dezembro, sem ter o fechamento do ano se concretizado. Tá certo? Então foi preciso esperar o fechamento do ano. A contabilidade do Estado fez um esforço muito grande até para antecipar alguns resultados, e só depois é que nos possibilitou fazer todos esses cálculos. Não era possível naquele momento fazer. E outra coisa, a previsão também de recursos, de fundo de participação dos estados, na nossa previsão de arrecadação de ICMS, tudo isso foi agora que foi possível a gente chegar a um número mais próximo da realidade. Então esse foi um dos fatores fundamentais do envio e da convocação extra da Assembleia Legislativa. Secretário, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o secretário de Estado de Fazenda, Orlando Sabino. Secretário, o Estado do Acre teve um aumento significativo na sua arrecadação. Um dos fatores que proporcionou isso foi a arrecadação de ICMS. Eu lembro que no Juruá, o governo do Estado em 99 arrecadava R$ 400 mil. Fechamos 2005
com 5 milhões e 400 mil reais. Isso, para o empresário, como é que o senhor recebe essa informação vinda do empresário? Com muita satisfação e com muito alegre, porque demonstra claramente a contribuição que o Juruá está dando, a cidadania está se voltando também fortemente, né, nos empresários do Juruá, porque, como eu sempre digo, o pagamento do imposto é um dever do cidadão, né? E o dever do Estado é voltar esses impostos, né, através de serviços, através de obras. E graças a esse aumento da arrecadação no Juruá, que o governo está podendo também fazer os seus investimentos naquela região, né? Quer dizer, a contribuição que o Juruá está dando na arrecadação do ICMS é muito significativa. Principalmente se nós verificarmos os dados estatísticos, como você deu um aí, né? 400 mil para 5 milhões e 400. Eu acho que esse número até de 2005 já é um pouco maior. Tá? Depois nós precisamos checar, mas eu acho que é bem maior. Isso é muito bom, tá certo? Demonstra claramente a participação do Juruá, que é uma região rica do Acre, é o segundo polo de desenvolvimento do nosso estado, e está dando as respostas. E o governo, né, com as obras de infraestrutura e serviços, estamos construindo um hospital que vai ser talvez o maior hospital do estado, a infraestrutura das rodovias estão sendo feitas lá, na infraestrutura da produção, do porto, uma série de obras que estão sendo lá realizadas, demonstra que o Estado está reconhecendo, né, esse esforço da economia do Juruá no sentido de estar contribuindo para essa arrecadação. Secretário, em relação à integração, o presidente Lula esteve aqui semana passada e fortaleceu definitivamente a integração entre Brasil e Peru por meio do Acre. O que essa integração com os países andinos exige da Secretaria de Fazenda? Olha, nós estamos nos estruturando, nós estamos esperando um fluxo grande naquela região. A nossa fiscalização já está presente. No mesmo dia que o presidente Lula e o governador Jorge Viana e o presidente Toledo do Peru inauguraram a rodovia, nós já estávamos lá com a nossa equipe na alfândega, lá um local onde vai estar a Receita Federal, a Receita Estadual e as demais instituições que formarão as instituições que vão dar suporte ao processo de exportação e importação de mercadorias e ao fluxo de pessoas entre os dois países. Nós estamos presentes. Esta obra é uma obra que o Acre esperava há muito tempo, né? E nós estamos esperando um grande movimento de mercadorias. E o que cabe ao fisco, nós estamos preparados, fisco acreano, quer dizer, da Receita Estadual, nós estamos totalmente preparados para dar o suporte necessário e o desembaraço das mercadorias no que cabe à Receita Estadual, porque quando se trata de importação e exportação, a Receita Federal ela tem uma ação mais concreta, mas não deixa de ter também uma ação nossa. Nós estaremos presentes, já estamos lá presentes. Temos já lá uma equipe que está lá durante todo o período para atender. E as perspectivas são muito grandes, tá certo? De aumento do fluxo de negócio ali na região. E nós estamos vendo já um movimento muito grande de empresários que nos procuram, querendo saber quais são os incentivos que tem para se localizar naquela região. E nós estamos assim com a perspectiva muito boa de um aumento também dos negócios, da economia daquele local. Secretário, aproveitando a sua presença aqui, faço uma pergunta relacionada a algo que não aconteceu. O governo anunciou a isenção de impostos em relação ao trigo, inclusive em Cruzeiro do Sul fez esse anúncio, o senhor e o governador, na expectativa de que, isentando o imposto do trigo, o preço do pãozinho caísse. Isso não aconteceu. O que faltou? Olha, de fato, se faz política tributária no sentido de incentivar um determinado ramo da economia. E foi levado para o governo uma solicitação do Sindicato dos Panificadores, no sentido de que nós pudéssemos isentar o preço da farinha de trigo para a fabricação de pães, para a industrialização, indústria de panificação em geral, macarrão, etc.
Nós fizemos um estudo e vimos que, primeiro, o estado como São Paulo já tinha dado esse benefício, né? Quando São Paulo, que é o maior estado do país, dá um benefício dele, ele praticamente desmonta, se torna a competição bastante difícil para qualquer indústria que esteja localizada fora desse estado. Nós temos aqui uma indústria, por exemplo, que é o caso da Miragina, que é uma indústria tradicional aqui do Acre, que estava com problemas, tá certo? Que ela é uma exportadora, a Miragina é uma exportadora, com problemas de botar os seus produtos no mercado nacional em virtude dessa situação difícil. Mas o governo não viu só isso, ele viu também a possibilidade aquela pequena panificadora de fundo de quintal, pudesse também estar se beneficiando. E a perspectiva foi, se nós reduzimos um custo, tá certo? Um custo no processo de produção, isso pode ser repassado para o consumidor final. Essa foi a perspectiva. O decreto do governador, ele previa a isenção somente para a industrialização e para as empresas que comprassem diretamente dos moinhos, tá certo? Qual era a nossa expectativa? Que os pequenos panificadores, aqueles que compram dos atacadistas, pudessem se beneficiar através de formar uma cooperativa para comprar diretamente dos moinhos. Só assim eles se beneficiariam, tá? Isso ainda está num processo, quer dizer, está um processo, eles estão se organizando, até o SEBRAE está ajudando nisso. Nós recentemente chamamos a diretoria do SEBRAE, eles prontamente chamaram todos os panificadores, fizemos uma reunião e está em curso esse processo. De fato, como você disse, não se refletiu ainda no preço, tá certo? Isso tem várias questões. São Paulo também aconteceu o mesmo. Tá Demorou certo? um tempo para poder... Demorou um tempo e também eles disseram, olha, nós temos vários custos também que cresceram, custo de mão de obra, de combustível, uma série de outros custos que cresceram, que eles estavam com esse custo reprimido. Então, nós estamos ainda com a expectativa de que isso possa ainda se refletir a médio prazo aí, que a gente possa ter reflexo no consumidor final. Vou fazer uma pergunta agora ao professor de economia, Orlando Sabino. O senhor poderia, e já para entrar num assunto da ordem do dia, o senhor poderia conceituar para a gente o que é uma área de livre comércio? Uma área de livre comércio é uma área que recebe incentivo por parte da União, principalmente dos impostos federais, e também de alguns impostos estaduais, principalmente dos países dos estados onde são importadas as mercadorias, como forma de desenvolver determinada região, como um incentivo que se desenvolva determinada região, que se possa, a partir dali, criar polos de desenvolvimento, né, que possa impulsionar a economia. Essas áreas são implantadas por um período determinado, no sentido de que, logo depois de ter gerado os resultados esperados, possa-se tirar os incentivos e a economia por si só possa se tornar autossustentável. Esse é o conceito mais tradicional. Quer dizer, o Estado dá um incentivo momentâneo a determinada região, deprimida, entre aspas, para que se possa criar ali um polo de desenvolvimento. Em toda a região amazônica, há 8 ou 9 áreas de livre comércio, ALCs. Se não me engano, isso. Aqui no Acre, o que há de errado, o que não está funcionando harmonicamente na área de livre comércio? Só para ambientar o telespectador, houve uma reportagem no jornal Correio Brasiliense e que informa que algumas empresas aqui de Rio Branco estão utilizando essa área de livre comércio para aumentar os lucros e desviar mercadorias. Eu queria que o senhor nos ambientasse para saber o que pode ser melhorado, o que a Secretaria de Fazenda pode fazer para melhorar. Olha, a princípio eu gostaria de dizer para você que a Secretaria da Fazenda do Acre, o governo do Acre, está muito interessado em poder contribuir para que essas áreas de comércio, essas áreas de livre comércio possam funcionar, possam se estruturar e possam obter os resultados, os objetivos a que foram criados. Quer dizer, que eles possam alcançar. E para isso, nós estamos dispostos a contribuir com todas aquelas instituições que diretamente estão ligadas ao processo. Quando eu digo isso, nós estamos interessados em contribuir com a Receita Federal e temos feito isso. Com a SUFRAMA? Com a SUFRAMA e temos feito isso. E principalmente com os fiscos dos outros estados, que é o que podem estar sofrendo mais isso.
os fiscos onde a mercadoria são compradas, a origem da mercadoria. Explique para a gente aqui, secretário, porque o senhor disse certa vez que se há alguém que está tendo prejuízo, não é o governo do Estado com essa transação envolvendo as áreas de livre comércio, e sim o fisco federal e os estados de origem. Como é que é isso? Por quê? Eu diria até que o fisco federal não, porque como aqui nós somos regidos pela área da Zona Franca de Manaus, o IPI já não é devido, só o imposto de renda que incide. Mas é o seguinte, o que a lei diz é que o Estado que vende a mercadoria para essas áreas de livre comércio, essas empresas não estão obrigadas a recolher o ICMS lá. Porque é o seguinte, quando o comerciante aqui compra uma mercadoria que vem para o Acre, a nossa base aqui é 17%. O estado do Sul, São Paulo e Sudeste, eles cobram 7% lá. Quando vende 7%, quando chega aqui na nossa barreira, nós cobramos os 10% de diferencial. Tá? Então vamos dizer que uma empresa localizada lá em Epitaciolândia, ao comprar de São Paulo, ele não paga os 7 lá. Os 7 que ele devia ter pago, ele não paga porque está numa área de livre comércio. Paga 10. E quando chega aqui, nós cobramos 10. Ele se acredita dos 7. Ele não recolhe lá, mas ele sai como se pagou. Mas aqui nós cobramos 10. Mesmo para as áreas de livre comércio. Então, fique claro, o Acre cobra o imposto das mercadorias que vão para essas áreas de livre comércio. O Acre, o Estado do Acre, o fisco do Acre, cobra esse imposto. Então, para o governo do Estado? Não estamos perdendo. Tá? Quando é de outra região, não paga 7%. A região Nordeste, ele paga 12%. Então, ele se acredita de 12%. Chegando aqui, então, ele paga 5%. Tá certo? Ele paga 5%. Para completar os 17%. Então, do ponto de vista... Aí, qual é a denúncia que tem? É que, muitas vezes, eles se acreditam desse imposto que deveria ser pago lá em São Paulo, lá no Nordeste, ou 7% ou 12%, e a mercadoria não chega nem a ser internalizada aqui. Ela vai para outro local, ou circulam lá em São Paulo mesmo. O que vem para cá é sua nota? Estão dizendo isso. Isso aí é uma coisa grave, porque essa área para ter os efeitos da lei, ela tem que ser internalizada no Estado. Ela é internalizada no momento em que ela entra no Estado e que o fisco estadual dá. O que nós precisamos averiguar é que nós não temos conhecimento e precisamos aí fazer uma ação conjunta, ver se está havendo... o que é que está havendo, quer dizer, porque todas as entradas nós temos a nota, e aí eu estou entrando em contato com a SUFRAMA para que ela nos mande quais são os registros que ela tem de mercadorias vendidas por esses outros estados que disseram que entraram no estado, para me cruzar com as que efetivamente entraram, cruzar com o nosso banco de dados, para ver se está havendo alguma diferença significativa aí. E aí nós devemos saber onde é que está indo essa mercadoria. E se as responsabilidades, ver onde é que está se vendo isso. Mas como eu estava dizendo, para o fisco do Acre, tá certo? Nós não perdemos. Tá certo? E se a mercadoria vai lá para lá de livre comércio, como diz, e depois sai do Estado, nós cobramos os 12% da saída do Estado também. Então, do ponto de vista da receita para o Estado, isso não está acontecendo. O que é que nós colaboramos ainda? Nós recentemente, fiz uma visita a todos os prefeitos dessa área de livre comércio. A prefeita Leila, lá de Brasileia, o prefeito de Epitaciolândia, esqueci o nome do prefeito, meu amigo. Pedimos para ele um maior rigor na emissão dos alvarás de funcionamento de empresas. Porque o Estado é o responsável também pela abertura, da inscrição estadual para essas empresas. Nós temos tido um rigor muito grande, inclusive nossos processos todos agora são fotografados, como forma da gente colaborar com a SUFRAMA, para que ela efetivamente dê a autorização de funcionamento dessas empresas nessas áreas, quando efetivamente esteja instalado essas empresas, certo? Como forma de facilitar. Tá certo? Outra coisa que nós temos a preocupação, constantemente nós estamos fazendo recadastramento de empresas daquela região. Agora mesmo nós vamos iniciar um novo recadastramento, isso como forma de contribuir, tá certo? Com a SUFRAMA, com a Receita Federal. Constantemente estamos dando informações nossas para a Receita Federal, no sentido de que ela possa controlar todas as medidas. Outra coisa que a legislação permite, que se o fisco de São Paulo quiser botar um funcionário de São Paulo aqui, no estado do Acre, é totalmente permitido que ele venha aqui para ver se a mercadoria vendida lá foi internalizada aqui. Quando eles querem informações nossas,
São Paulo faz diretamente ao fisco do Acre, nós prestamos todas as informações. Olha, ele sai entrada, checa se a mercadoria tal deu entrada aí, nós checamos, deu entrada, não deu. Ou seja, tudo que é possível para que a gente possa tornar aquelas áreas de livre comércio funcionando corretamente, como a legislação manda, nós estamos fazendo. Se existirem falhas, tá certo? Podem existir, mas nós estamos constantemente vigilantes no sentido de não permitir que isso possa estar acontecendo. Secretário, para finalizar essa nossa conversa, no plano de metas da Secretaria de Planejamento existe a construção, nesse plano de metas, de um porto seco aqui em Rio Branco. O que isso, como é que a Secretaria de Fazenda se prepara para a instalação desse porto seco, que nada mais é do que uma unidade centralizadora de fiscalização, né? Como é que a Cefaz está trabalhando com essa possibilidade? Nós estamos juntos nesse projeto, com planejamento. Eu acho que vai ser um grande avanço, porque esse porto seco serve como um espaço de desembaraçamento da mercadoria. Aqui mesmo, tá certo? Ela já sai desembaraçada para seguir o seu rumo, tá certo? Pela Estrada do Pacífico. Quer dizer, aqui mesmo, né, próximo da Receita Federal, da sede da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, de todas aquelas instituições que estão ligadas diretamente ao fluxo de mercadorias, se possa, neste local, localizado aqui, já ser resolvido. De forma de que quando a mercadoria já passar lá, ela já passa livremente pela alfândega e já pode seguir seu destino. É uma forma de facilitar ao exportador e ao importador no sentido de estar desembaraçando esses processos burocráticos da exportação. Agora, para finalizar realmente, secretário, esse é o último ano do governo de Jorge Viana. Quais são as conquistas que o senhor destacaria desse governo e como que ele vai repassar, do ponto de vista financeiro, o Estado para o próximo mandatário, né? Olha, eu diria que toda aquela engenharia que foi montada no início do governo Jorge Viana, pelo secretário Mâncio, que foi seguida pelo secretário Pereira, pelo Alcimar, isso surtiu um efeito muito grande. E graças ao compromisso do governo em equilibrar as contas públicas, o controle o cuidado que o governador tem com as finanças, do gasto, ele vai possibilitar ele entregar ao governo totalmente diferente do que ele recebeu. Eu digo para você que as finanças estão totalmente equilibradas, tá certo? Diria que nossos compromissos serão todos honrados, seja com o funcionalismo público, seja com os fornecedores, seja com as instituições que financiaram o Estado, as operações de créditos realizadas, 13º do funcionalismo, tudo garantido graças a esse compromisso que nós temos. O compromisso do governador é de não passar para o seu sucessor aquilo que ele pôde pegar do Estado. Então, eu diria para vocês e para a população do Acre que, graças a esse trabalho que foi feito, as finanças estão tranquilas e que o contribuinte pode ficar tranquilo que o seu imposto está sendo bem aplicado. Nós temos que ter um cuidado muito grande com a coisa que é do povo. Secretário Orlando Sabino, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você, eu agradeço a entrevista e mando um abraço a todo o povo do Acre. Ok, obrigado mais uma vez. Bom, e depois desse verdadeiro diagnóstico da nossa economia e das nossas finanças, o Ideias da Aldeia se despede, contando com a sua participação no nosso próximo encontro. Obrigado e até lá.